Fala galerinha do canal da Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à correção do Plano de Ensino Tutorado 3 do Estado de Minas Gerais, semana 3, do nono ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na Trilha da Biologia. Hoje falaremos sobre fenômenos relacionados à luz, tá? Que a gente já vinha estudando nas semanas anteriores. E a primeira questão fala o seguinte: ao observar o nosso reflexo sob a superfície da água e as pedras do fundo de um rio, quais fenômenos ópticos podemos dizer que ocorrem? Primeira coisa que a gente tem, se a água estiver muito limpa, a ponto da gente ver e bem paradinha, né, é o reflexo. Parte da luz do sol bate na água e reflete a nossa imagem, né? Bate no nosso rosto lá e reflete a nossa imagem. Então, o primeiro processo é o processo da reflexão, né? Dos raios ao refletirem, formarem a imagem nossa no espelho d'água. E o segundo fenômeno é que parte desses raios vão entrar na água e, por estarem entrando em um meio mais denso, vão sofrer um pequeno desvio na sua trajetória, que normalmente é retilínea, né? Lembra lá daquelas leis relacionadas à luz, né? A trajetória da luz é sempre retilínea se ela estiver no mesmo meio. E aí ela vai sofrer o fenômeno da refração, que é a mudança de ângulo, né? Nessa sua trajetória aí. Então esses dois fenômenos podem ser citados como ocorridos, né, nesse momento aí que a questão tá abordando, beleza? A próxima questão é o seguinte: defina a reflexão difusa e regular da luz. Aqui eu tenho uma figura que ajuda a gente a perceber isso. Quando a superfície é muito plana e reflete bem os raios, eles tendem, né, seguindo as leis lá de reflexão, a refletirem no mesmo ângulo que incidiram, né, retornarem após a reflexão no mesmo ângulo em que incidiram sobre a superfície. Então eles vão seguir aquela trajetória retilínea, bater e voltar com a angulação, a mesma angulação que eles bateram aqui na superfície. Essa seria a reflexão regular. Já quando a estrutura refletora ela tem irregularidades, como a gente vê aqui nessa segunda figura, ó, a gente vai ter também uma reflexão difusa, pois os raios vão bater em relevos diferentes, com inclinações diferentes, e assim serão espalhados em várias direções. E aí a gente percebe aí que a reflexão fica espalhada. Ó, olha só como é que ficou bem espalhado os raios, não ficou certinho, igual essa figura da reflexão regular, não. Então, ó, reflexão regular ocorre quando o feixe de luz bate em uma superfície refletora e volta com o mesmo ângulo de incidência, contudo em sentido contrário, né, ao que ela fazia. E a reflexão difusa ocorre quando o feixe de luz incide, ou seja, bate em uma superfície e é refletido, tendo seu formato modificado e se espalhando em várias direções, como mostrado na figura 2 aqui da direita. E seguindo com o nosso raciocínio sobre os fenômenos relacionados à luz, nós temos a questão 3. A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios emergentes. Então a gente vê aqui que os raios inicialmente estão paralelos um ao outro, e aí ao baterem na superfície são refletidos em direções e inclinações diferentes. É um indicativo de reflexão difusa, tá? Então, a gente vai falar que essa figura está representando a reflexão difusa. Tá? E aí, seguimos para a questão 4. Descreva o índice de refração. Bom, o fenômeno que indica o desvio angular que a luz pode fazer ao passar de um meio para outro, com densidades diferentes, como passar da água, do ar para a água e vice-versa, é chamado de índice de refração. Ele gera uma curvatura
tá? No feixe de luz, tá? E isso vai fazer com que o feixe de luz ele se desvie para dentro ou para fora do seu ângulo de incidência. Tá? Aqui a gente vê isso, ó. A gente vê isso, como a gente enxerga as coisas dentro d'água. Isso é muito interessante, porque os índios que pescavam com arpão têm que ter essa ideia de que a imagem aparente do bicho, a gente vai imaginar, quando a gente vê o peixe, que ela está retilínea aqui, seguindo o nosso foco, né, seguindo o nosso sentido da nossa visão aqui, ó, vai vir nessa direção pontilhada, mas a gente deve saber que se o raio está voltando de dentro da água e incidindo para nós aqui nos nossos olhos, ele está voltando de uma região um pouco mais inclinada para dentro. Então, eu tenho que jogar a lança não no que eu acho que eu estou vendo seguindo a trajetória retilínea, mas jogar a lança um pouco para baixo, pois o peixe realmente está um pouco mais para baixo devido à questão da refração da luz que incide aos nossos olhos. E qual é o fenômeno óptico que consiste na separação da luz branca em várias cores? O fenômeno óptico que separa, né, a luz branca, que corresponde a vários comprimentos de onda diferentes, e cada comprimento a gente interpreta nos nossos olhos como uma cor, é o fenômeno da dispersão. Isso pode acontecer com um prisma, tá? Uma estrutura de vidro transparente, com um meio diferente para que os raios sofram refração e dispersão. Pode acontecer também com as gotículas de água num dia de chuva ali fina. Tá? Quando tem aquela chuvinha fina, volta e meia acontece o arco-íris. E o arco-íris é um exemplo do fenômeno da dispersão que acontece quando a luz passa por gotículas de água de chuva. Então, galera, com essa imagem linda aqui de um arco-íris no lago, eu finalizo a nossa correção da semana de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu joinha, se inscrevam no canal para mais aulas como essa e eu te aguardo semana que vem para a correção da semana 4, a última semana da apostila 3. Um abraço e até a próxima!